Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor. Estou na apresentação do programa que tem abençoado a família cristã. Olha, dentre os modismos que ocorrem no meio evangélico, nós vemos principalmente na TV, pastores que derrubam sua plateia com o paletó, com gestos e anunciando ser isso o poder ou unção do Espírito Santo. No meio daqueles que caem no chão, também existe a alegação de ter recebido a unção do alto. Da mesma forma que existem essas manifestações no meio pentecostal e neopentecostal, nós também vemos isso em outras religiões. E como diferenciar uma manifestação de outra? Então, para isso, é importante aprender o que a Bíblia diz sobre o cair no Espírito. Está no ar o programa Propósitos de Vida. Estamos assistindo a muitos pregadores que realizam seus shows pirotécnicos, derrubando pessoas com sopro, com paletó, com as mãos e por aí vai. Os que são derrubados dizem que estão caindo no Espírito e citam até textos bíblicos para justificarem tal prática. Nesse Teologando de hoje, nós iremos ver o que a Bíblia diz sobre cair no Espírito. E o primeiro texto que vamos analisar é 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Essa frase do versículo que diz, os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar, por causa da nuvem, é um termo usado pelos pregadores da doutrina do cair no Espírito, para justificar tal prática. Mas lendo esse versículo em outras versões, na Nova Versão Internacional, a NVI, por exemplo, está escrito assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. A Bíblia Almeida Corrigida também diz a mesma coisa que a NVI, ou seja, os sacerdotes, devido à glória do Senhor, não conseguiram ficar naquele local para desempenhar os seus serviços. Outro texto usado para justificar o cair no Espírito é Daniel capítulo 10, versículo 8 e 9, que diz assim: Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. O caso do profeta Daniel é interessante. Ele tinha jejuado 3 semanas, então com certeza ele estava fraco. E outro fato que me chama a atenção é que ele caiu com o rosto em terra. Uma atitude de reverência. Você já observou que geralmente as pessoas que caem por causa de um paletó, elas caem para trás? Outro caso parecido com o do profeta Daniel é o caso do apóstolo João na ilha de Patmos. Está registrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que diz assim: E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O apóstolo não foi derrubado por um sopro, um paletó, e olha que ele narra a visão da presença do Filho do Homem de forma fantástica.
olhos como chamas de fogo, os pés eram como latão reluzente, sua face era como o sol. Além do fato do apóstolo não ter sido derrubado por um paletó, outra coisa que chama a atenção é que ele não deixa de usar o raciocínio, coisa que não acontece com as pessoas que caem no espírito. Elas não têm noção nenhuma do que estão fazendo. Veja bem, cair aos pés do Senhor é uma coisa, cair no espírito é outra bem diferente. Algumas pessoas, para defenderem o cair no espírito, costumam citar o texto de João 14, versículo 12, em que Jesus fala assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. A palavra obras usada no texto não está falando de novas unções ou manifestações diferentes. O termo se refere a trabalho, ação, atitude, ações como levantar os mortos, curar toda sorte de doença, expulsar os demônios, as coisas que Cristo deu poder aos seus discípulos para fazer quando ele primeiro deu a comissão de pregar o Evangelho e quando ele renovou e aumentou. E o que de fato os discípulos fizeram, não no próprio nome deles, nem poder, mas apenas no nome e pelo poder de Cristo. E quando diz obras maiores fará, não está dizendo sobre novas unções, como as que têm invadido muitas igrejas, mas diz sim sobre número, quantidade, e isso pode dizer também do número de conversões que aconteciam com a pregação dos discípulos. Você já parou para pensar que a conversão de um pecador é uma obra maior até que a ressurreição de um morto? No livro de Atos capítulo 2, que narra o batismo com o Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, nós lemos que vários sinais aconteceram ali. Línguas de fogo sobre as cabeças dos discípulos que ali estavam, depois começaram a falar noutras línguas. Os turistas que estavam em Jerusalém achavam que eles estavam embriagados. E aí nós vemos Pedro ministrando para eles com poder e autoridade. Mas em nenhum momento nós lemos de pessoas caindo no Espírito. Eu vou dizer uma coisa aqui, mas eu quero que o telespectador entenda que eu estou dizendo com amor. Nem tudo que é místico é do espiritual. Nem tudo que brilha é avivamento. Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que coloca a experiência acima da Bíblia. E daí surgem casos de misticismo sem o poder de Deus. Só para resumir aqui, no livro de Atos, não lemos dos apóstolos fazendo os outros caírem no Espírito. E em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos o apóstolo falar de dons e ministérios, mas o cair no Espírito não é citado. Jesus não derrubou ninguém com sopros ou gestos de sua mão. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele pregava, ensinava e curava as pessoas. E nós precisamos ser exemplo e fazer o mesmo. Esse é o nosso Teologando de hoje. Muito bem, nós estamos chegando no final do programa Propósito de Vida, mas antes eu quero fazer aqui menção. A TV Caravelas está sempre inovando e renovando, e nós estivemos aqui em reforma, né? Nossa área de edição e de produção aí sofreu é o modo de falar, sofreu uma reforma aí, um novo visual. Estamos com o sinal mais robusto, um áudio mais límpido, né? Uma imagem mais nítida, né? Bem digital mesmo, 100% digital, tudo isso para você, telespectador, para você também que nos assiste aí na internet. Para isso, sempre acesse a nossa programação, sempre assista os nossos programas, divulgue a nossa TV Caravelas. Você que se encontra em Ipatinga, você pode assistir o programa Propósito de Vida toda quinta-feira às 22 horas
através da TV a cabo, NET, no canal 11. E se você não se encontra na cidade de Ipatinga, está fora, você em qualquer lugar do mundo onde tenha internet, você pode assistir toda quinta-feira às 22 horas simultaneamente no www.tvcaravelas.com.br. Também faça parte das nossas mídias sociais. Nós estamos aí há 6 anos no ar, anunciando a palavra de Deus. Acesse aí, faça parte do nosso canal no YouTube, Adriano Papa. A gente está sempre postando os nossos vídeos do programa, sempre abençoando vocês. Também você pode fazer parte da nossa fanpage no Facebook, a fanpage Propósitos de Vida. Curta, e toda semana a gente tem, além dos nossos vídeos do programa, nós temos frases com propósitos para direcionar você e responder aquela pergunta: por que eu estou aqui sobre a face da terra? Tá? O programa está chegando ao final. Eu queria que imensamente que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.